Amém? Muito obrigado pela sua presença nesse nosso culto online, mais uma quarta viva, onde nós estamos aqui alegres e felizes por poder participar, por podermos mais uma vez cultuar ao Senhor com tudo aquilo que nós temos, com a nossa vida, com a nossa intensidade, com o nosso coração, com os nossos cantos, com a nossa música, com as nossas vozes. E Deus possa de verdade te abençoar, que essa oração que foi liberada, que essas palavras que foram liberadas aqui já desde o início, que você possa receber no seu coração um refrigério, que você possa receber no seu corpo físico uma cura sua, de alguém da família, onde você está clamando por uma cura, que o Senhor possa manifestar. Que o Senhor possa manifestar libertação, que o Senhor possa manifestar salvação na sua vida, na sua casa. E você, em fé, creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Independente da forma que esse culto esteja acontecendo, online, que você esteja aí participando através de um canal de vídeo, através de uma televisão, de uma tela, o Senhor é poderoso, o Espírito Santo é poderoso para tocar da forma que Ele quiser, e Ele vai te tocar nessa noite, em nome de Jesus. Quero também, ao final desse culto, orar pelas ofertas que você tem trazido ao altar do Senhor, independente da forma que você tem feito. Quero declarar também uma palavra de bênção sobre a sua vida, você que tem sido fiel, graças a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade, que o Senhor possa lhe abençoar em tudo aquilo que você tocar as suas mãos, que o Senhor possa fazer ele prosperar, e declaro sobre a sua vida, continue sendo fiel, que o Senhor não se esquece de ti, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, as suas ofertas, os seus dízimos, tudo aquilo que você trouxe à casa do Senhor, de qualquer forma, pessoal, através das transferências bancárias, através do nosso aplicativo, da forma que você está contribuindo com a obra do Senhor. O Senhor te abençoe. E não se esqueça, você que assumiu um compromisso com a casa do Senhor, para deixá-la mais linda ainda na compra dessas cadeiras, você continue sendo fiel. E se você ainda não teve a oportunidade, se você ainda não fez e trouxe uma oferta ao Senhor para abençoar a casa do Senhor, através desse local lindo, abençoado, e torná-lo mais confortável ainda através da aquisição de uma cadeira, através da sua oferta, você pode continuar fazendo isso, ok? Apenas anote a sua contribuição, que seja online, que seja presencial aqui, faça isso e anote, olha, a minha oferta para a casa do Senhor, para a bênção dessas cadeiras, do conforto que o Senhor está nos dando, e queremos de verdade ver a casa do Senhor mais linda ainda. Deus te abençoe nesse propósito. Eu queria conversar um pouquinho com você nessa noite, e o tema que eu dei para essa mensagem na nossa quarta viva desse dia 17 de fevereiro de 2021 foi sobre desenvolver uma linguagem celestial. Precisamos desenvolver uma linguagem celestial, principalmente em um tempo onde estamos vivendo, onde supera-se toda a criatividade de uma tentativa de alteração da linguagem em que nós, inclusive, aprendemos na escola, tipo a criação de uma linguagem neutra, através de uma linguagem de fake news, uma linguagem neutra que nós, de verdade, repudiamos completamente, onde por detrás dessas alterações, eu diria, uma aberração, né? Nessa aberração linguística, literária, nessa tentativa de mudança, há muitos outros interesses do que simplesmente mudar a nossa língua portuguesa. Já seria um absurdo. Mas há muitos interesses de mudança, na verdade, de comportamento, de inserção na sociedade, de ideais completamente contrários aos princípios da palavra de Deus.
E muitas vezes nós nos apegamos a nos acostumar com um tipo de linguagem natural. Além de vivermos essa tentativa de alteração de uma coisa mais isolada, mas também há um movimento chamado hoje, mais atual, sobre fake news, que nos distancia cada vez mais das verdades da palavra do Senhor, ou uma linguagem completamente carregada de terrorismo, de medo, tentando causar em nós, na população, nas nossas vidas, um terror, um medo. Linguagem sempre depreciativa, linguagem sempre destrutiva, linguagem carregada de morte. E muitas vezes nós somos afetados por isso, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo nós detentores da palavra do Senhor, conhecedores da palavra do Senhor. Talvez é inevitável no nosso dia a dia, no nosso envolvimento, no nosso dia a dia, no nosso envolvimento no mundo, porque na verdade nós vivemos no mundo, e o próprio Jesus disse: olha, eu não oro para que vocês estejam fora do mundo, eu oro para que eu os livre do mal. Então nós estamos inseridos nisso, ou enquanto estamos assistindo um programa de TV, ou quando estamos envolvidos nas mídias sociais, ou no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós somos envolvidos e muitas vezes somos pegos a termos uma linguagem ou pensamentos terrenos. E a minha alerta nessa noite que é para que possamos desenvolver, haja uma mudança de mente e desenvolver uma habilidade de mudança e de atitudes para desenvolvermos uma linguagem celestial e de trabalharmos e de vivermos uma vida dessa forma. Então essa é a proposta dessa noite, porque Paulo fala muito claramente lá em Colossenses capítulo 3, verso 1, diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Você ressuscitou com Cristo? Você está em Cristo na sua vida? Então isso aqui é um grande começo, mas ele continua nos orientando para que aqueles que ressuscitaram com Cristo mantenham os olhos voltados, fixos na realidade do alto, do céu, ou seja, uma visão celestial, e a partir daí desenvolver uma linguagem celestial. Ele continua: onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus Pai. Pensem nas coisas do alto e não mais nas coisas da terra. Você percebe aqui que essa orientação do apóstolo Paulo é para que possamos desenvolver em nossa mente, em nosso coração, em nossas atitudes, habilidades de pensarmos nas coisas do alto, olharmos para as coisas do alto onde Cristo vive, ou seja, porque nós nos tornamos uma nova criatura, tudo se fez novo. Essa é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Então, se nós somos uma nova criatura, tudo se fez novo, ou seja, somos seres espirituais. E a nossa mente, a nossa vida, a nossa visão, o nosso olhar, a nossa linguagem tem que ser baseada nas coisas do alto, onde Cristo vive. Paulo afirma e nos deixa muito claro que o nosso desenvolvimento, as nossas atitudes devem ser: pensem nas coisas do alto e não mais nas coisas terrenas. Pastor, você está falando então que eu vou me esquecer de tudo aquilo que é natural, de que é da terra. Não, vai ser impossível você viver. Mas que tudo aquilo que você viver aqui na terra, de tudo que você pensar e falar, tenha que ter um respaldo celestial. E você vai me entender sobre isso. Portanto, eu preciso mudar, mesmo que as circunstâncias digam ao contrário, mesmo que os acontecimentos, os desafios, tudo aquilo que eu tenho que enfrentar no meu dia a dia diga ao contrário, a minha visão deve estar nos céus. Porque, como eu disse, o Senhor não nos prometeu nos tirar do mundo, mas sim nos livrar do mal, de sim enfrentarmos cada uma das situações difíceis. E isso muda tudo, quando a minha visão, quando a minha linguagem, quando o meu coração estão nas coisas do alto.
Eu poderia dizer que há uma linguagem que move os céus. Eu poderia dizer que há uma linguagem que move os céus e que abala o inferno. E eu poderia dizer ainda mais, que há uma linguagem que move os céus, que abala o inferno e que destrava e altera destinos. E essa linguagem é uma linguagem celestial. É quando eu assumo a condição de declarar as palavras que os céus já escreveram ao meu respeito, a respeito da minha vida, da minha família. Tiago diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Nós podemos mover os céus. Nós podemos, com a nossa linguagem, com a nossa oração, com as nossas declarações, alterar destinos, abalar o inferno. Com as nossas atitudes, com uma linguagem celestial, mudar os planos de uma cidade, de uma nação, de pessoas, da minha família. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a história de Jabez. A história de um homem, a oração que ele faz, ele mudou o destino, não somente seu, mas da sua família, da sua história. Ele mudou o seu destino, o seu futuro. Ó, tomara que me abençoasses, meu Deus, alargasse as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e representavas do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu digo que nós podemos mover os céus. Vocês talvez se lembrem de Abraão orando a favor do seu sobrinho Ló. E ele diz: Senhor, se houver 50 justos naquela terra, o Senhor livrará aquela cidade. O Senhor disse: se houver, pela sua intercessão eu vou livrar. Pela sua declaração de fé eu vou livrar. E Deus então livrou a família de Ló por uma intercessão, por uma linguagem celestial. Você deve saber também que todas as coisas foram criadas através de uma palavra, através de uma linguagem celestial. Deus disse, no momento, em um tempo onde as trevas cobriam a terra. E Deus disse: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Uma linguagem celestial, onde a luz rompeu sobre as trevas. E quando há uma linguagem celestial, quando eu desenvolvo uma linguagem celestial, através da minha fé, através dessas atitudes, eu estou declarando luz sobre as minhas trevas. Agora, eu preciso entender junto com você, ou você entender junto comigo nesta noite, que a primeira alteração de destino que podemos fazer quando desenvolvemos uma linguagem celestial é nas nossas próprias vidas. É na minha própria vida onde há a primeira ação de alteração de destino, quando eu absorvo e quando eu desenvolvo e quando eu pratico a linguagem espiritual, celestial, a palavra de Deus sobre a minha vida. Se continuarmos discorrendo aqui a Bíblia, podemos ficar a noite toda, e não é esse o propósito, mas apenas te dar bases, de olharmos para a Bíblia e vermos o quanto Deus trata, fala a respeito de uma linguagem celestial, da importância dessa ação nas nossas vidas. Por isso quero me dedicar um pouco a abordar principalmente esse momento da nossa linguagem. Não é exatamente uma oração, mas que pode afetar a uma oração. Eu perguntaria para você, qual tem sido a sua linguagem a respeito de você mesmo? Esse é o primeiro ponto que eu quero olhar aqui, talvez o principal ponto que eu quero observar com você nesta noite de Quarta Viva. Que se sairmos daqui consciente na necessidade de mudarmos a nossa mente, mudarmos a linguagem no que diz respeito à nossa vida, vamos ampliar
em outras áreas da nossa vida, ministério, família, profissão, em todos os aspectos vamos mudar e alterar destinos. Qual é a linguagem que eu uso a respeito de mim mesmo? Uma linguagem celestial determina quem eu sou. E eu sou exatamente o que a Bíblia e a palavra de Deus diz que eu sou. Eu queria te mostrar algo na Bíblia sobre um homem que entendeu isso. E a declaração a respeito de quem ele é muda o seu destino. Determina o seu destino. O texto base aqui é João capítulo 1, verso 19. Conta a história de João Batista. E diz assim no verso 19: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? É Elias? Ele disse: não, não sou. É o profeta? Respondeu: também não. Finalmente perguntaram: o João Batista, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? No verso 23 completa, diz assim: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Uau! Esse aqui é o entendimento de alguém que sabe quem ele é, e não simplesmente porque ele leu ou ele acha que ele é de forma soberba. Não, ele está declarando absolutamente aquilo que ele é, porque a palavra de Deus diz que ele é. Porque o que ele disse aqui, o que ele apresentou, aqueles que estavam procurando saber de quem seria João Batista, um profeta, Elias, ou o Messias, o Cristo, ele diz: olha, eu sou exatamente aquilo que está escrito na palavra. Eu sou exatamente aquilo que o profeta diz que eu sou. Eu sou exatamente aquele que diz, a palavra diz ao meu respeito. Queridos, quando eu entendo isso, que eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou, não importam as circunstâncias, não importam o meu passado, o meu futuro, porque normalmente estamos presos no passado. Muitas vezes estamos presos às circunstâncias à nossa volta e ficamos presos e não conseguimos desatar, não conseguimos romper em muitas áreas das nossas vidas. E olha, aqui eu não estou oferecendo uma aula de coaching, de autoajuda para você. Eu estou oferecendo uma ajuda do alto, como já disse muitos por aí. Eu estou lhe oferecendo uma ajuda do alto para você entender que você precisa olhar para si e declarar e se ver conforme a palavra de Deus diz que você é. E olha, independente das circunstâncias, independente dos traumas, independente do seu passado, independente do modo, da forma que você esteja vivendo hoje, há muitas declarações ao seu respeito e ao meu respeito na palavra de Deus, que eu preciso me ver dessa forma. As declarações, eu diria que é do próprio céus, do próprio Deus. Os céus declaram que nós somos filhos de Deus, que você é filho de Deus, que você tem direitos em Deus, que você é herdeiro e corredeiro com Cristo. Romanos 8,16 diz: pois o seu Espírito confirma, pois o Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos então herdeiros, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, também participaremos da sua glória. E quantos de nós estamos vivendo numa posição somente de criaturas de Deus?
Por mais que já recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e não conseguimos ter um relacionamento de filho com Deus, com o Pai, mas o próprio céus está declarando que somos filhos. O Espírito Santo confirma ao nosso espírito que somos filhos e somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Passamos por sofrimentos, por dificuldades, pelas circunstâncias, mas também herdaremos a glória de Cristo. O que você tem dito a respeito de você? Que tal começarmos a mudar a nossa linguagem? Que tal, ao acordarmos de manhã, olhar no espelho e dizer: bora lá, filho de Deus. Para um dia desafiador, mas eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Os céus diz que nós somos criaturas novas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram. Eu não posso estar mais preso. Agora, todas as coisas se fizeram novas. Poderemos dizer aqui uma relação de declarações do céu, que está descrito em 1 Pedro 2, verso 9, que somos raça eleita, nação santa, sacerdotes, exclusividade de Deus, somos meninas dos olhos de Deus, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você percebe que não é por nós mesmos, não é pela nossa força, em nenhum momento. Se somos filhos porque fomos resgatados como filhos por Jesus Cristo. Se somos mais que vencedores, somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. A glória é toda dele. Mas nós precisamos entender que quem somos em Cristo, a partir do momento que nos tornamos uma nova criatura, que diz respeito a uma entrega do nosso coração a Jesus Cristo. Quem somos? Entenda algo. Entenda algo. Uma revelação aqui da palavra do Senhor. Uma mudança prioritária que o Espírito Santo promove quando Ele toma o homem. Quando Ele é derramado sobre o homem, o Espírito Santo nos toma. Ele provoca uma mudança prioritariamente em sua linguagem, a estabelecer uma linguagem purificada do céu. Lembre-se em Pentecostes, aqueles homens e mulheres estavam esperando o dia, sem saber qual dia seria, ali em Jerusalém, cerca de 120 pessoas reunidas num só lugar. A Bíblia diz que de repente um vento impetuoso tomou aquele lugar, um barulho com vento impetuoso. E eles foram batizados, eles foram cheios do Espírito Santo. E enquanto eles estavam sendo cheios do Espírito Santo, línguas como de fogo estavam sobre suas cabeças. E eles começaram a falar uma nova língua. Quando o Senhor permite o Espírito Santo nos encher, a primeira coisa, a prioridade de nos transformar é a nossa linguagem. E essa linguagem é para um propósito maior. Esses homens foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 1. Verso 4 quero ler aqui definitivamente. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Porque línguas como de fogo, e fogo fala de purificação, da linguagem purificada. Uma nova língua eles tiveram que começar a falar. Esse é um sinal dos céus. O Espírito Santo nos toma quando nós entregamos a vida para Jesus. E Ele diz, olha, eu vou purificar a sua linguagem. E eu quero que você tenha uma linguagem de fogo, uma linguagem celestial. E a partir do momento que nós começamos a falar com um propósito maior, para que sejamos purificados, para que sejamos cheios, para que sejamos
resgatados do nosso passado, para falar uma nova linguagem. Você deve se lembrar também, Isaías capítulo 6, o profeta Isaías, numa experiência em que ele teve com o trono de Deus. A primeira coisa que acontece naquela declaração de Isaías: olha, eu sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros, eu tenho uma linguagem terrena. Um anjo veio dos céus com uma tenaz e tocou com uma brasa viva do altar a língua do profeta Isaías, para marcá-lo para sempre e para designá-lo como um profeta, para levá-lo a profetizar novas coisas a Israel, a declarar o futuro, a declarar a vinda do Messias. Para que isso? Para que a partir de nós, quando estamos comprometidos com uma linguagem celestial, com a nossa linguagem purificada, com a nossa linguagem dos céus, possamos alterar destinos de outras pessoas. Para que eu tenha uma declaração celestial, uma linguagem celestial correta, santificada, purificada, eu altero destinos de outros. Eu altero destinos daqueles que estão à minha volta, da minha família. Eu altero destinos de uma cidade, de nações, o meu futuro. Logo após essa ação do Espírito Santo em Pentecostes, quando eles tiveram a sua linguagem purificada com essas línguas de fogo e começaram a falar em novas línguas, cerca de 3.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo, conheceram a ação de Jesus na vida daqueles homens. Logo após a purificação dos lábios de Isaías, ele foi enviado a profetizar, a ser o grande profeta Isaías. Essas línguas, essa linguagem celestial que eu falo, é para me fortalecer. 1 Coríntios 4, 14, 4 diz assim: quem fala em outras línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece a toda a igreja. Eu preciso desenvolver, em primeiro lugar, a minha linguagem, aprendendo a dizer que a Bíblia diz que eu sou. A partir daí, eu começo a destravar, eu começo a tocar em outras pessoas, e eu começo a ajudar outras pessoas também a destravar seus destinos, também a conhecer e desenvolver uma linguagem celestial a respeito das circunstâncias. E para terminar essa noite e deixar uma reflexão para você, e para que possamos buscar em Cristo uma mudança, uma transformação na nossa linguagem, a minha pergunta é: qual linguagem tem saído dos seus lábios todos os dias? Qual a linguagem tem saído ao seu respeito? A respeito do seu dia? Que dia terrível que eu vou ter hoje! Que dia desafiador! A respeito do seu trabalho? Que dureza é esse trabalho, que miséria é esse trabalho, que miséria é esse salário. Qual a linguagem tem saído a respeito do seu futuro, do seu destino? Qual é a nossa linguagem? Lembrando sobre a observação, a declaração e o incentivo de Paulo, que se morremos e ressuscitamos com Cristo, somos novas criaturas, tudo se fez novo. E hoje não podemos mais pensar nas coisas da terra, mas sim nas coisas do alto. Falar das coisas da terra, mas das coisas do alto.
mesmo que as circunstâncias estão dizendo, mesmo que a mídia esteja dizendo, mesmo que todos os jornais estejam dizendo, eu preciso ter uma declaração profética, eu preciso ter uma declaração de fé, eu preciso ter uma declaração celestial todos os dias, no que diz respeito à minha vida e à vida daqueles que me cercam, das circunstâncias que me cercam. E aqui não é um mantra, a proposta não é uma reza, a proposta não é pensamento positivo, a proposta é observarmos o que os céus estão dizendo, o que os céus já declararam ao meu respeito. Essa aqui é a mudança, essa aqui é a observação. E eu quero orar com você nessa noite. E a proposta que eu faço, em primeiro lugar, é que em nossa oração haja um pedido de perdão ao Senhor por tantas vezes que eu usei de uma linguagem terrena, contrária às linguagens celestiais, uma linguagem descrente. Eu acho que isso merece o pedido de perdão a Deus, porque eu duvidei, porque eu não esperei, porque eu não confiei. Quantas vezes a minha linguagem tem sido terrena, e os meus pensamentos não estão no céu onde Cristo vive, estão nas circunstâncias. É como se eu colocasse o Espírito Santo sentado do meu lado: fique aqui que eu vou resolver a parada agora. Jesus, fique aqui, que esse aqui eu sei como resolver. Ao invés de dizermos: Espírito Santo, o Senhor é conhecedor de todas as coisas, é o meu ajudador. Espírito Santo, o Senhor é o meu amigo, o Senhor já determinou ao meu respeito que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E pedir para o Espírito Santo nos mudar a nossa mente, a nossa conduta, e desenvolvermos uma linguagem celestial todos os dias, ao acordarmos. Espírito Santo, como o despertador tocou, despertou, soou, que o Senhor também desperte em mim, quando eu estiver falando algo que não convém, ou que não aponta para os céus. Senhor Jesus, pedimos perdão ao Senhor pelas vezes que falamos, declaramos e usamos de uma linguagem terrena. Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor para que quantas vezes fomos mais incrédulos do que aqueles que não conhecem o Senhor. Pedimos perdão porque quantas vezes desconsideramos a fé, e as nossas declarações são tão pessimistas a respeito de nós mesmos ou da situação do nosso país, da nossa família. Senhor, nos ensina e nos ajuda. Espírito Santo, essa é a nossa oração nessa noite. Nos ensina e nos ajuda a transformarmos e a desenvolvermos uma linguagem celestial todos os dias. Eu quero abençoar cada um desses que estão nesse culto comigo. Eu quero abençoar cada lar aqui, Senhor, e que essa palavra possa repercutir todos os dias, que essa palavra, essa mensagem dos céus possam fazer efeito na vida de cada um que ouviu, que assistiu, que irá assistir, que está assistindo em um outro momento. Eu quero abençoar cada família aqui. Eu quero abençoar para que haja uma transformação nessas experiências
com as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Eu quero abençoar cada casa, cada lar, cada família, cada pai, mãe, em nome de Jesus, para que essa palavra seja uma verdade absoluta na vida de cada um, em nome de Jesus. Vamos terminar esse culto adorando ao Senhor por mais alguns minutos, porque só Ele é digno de adoração. E a nossa adoração, aquilo que cantamos, aquilo que falamos, aquilo que declaramos, é uma linguagem celestial que move os céus, que desata destinos e abala o inferno, também através da adoração. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, prospere em tudo aquilo que você colocar as suas mãos, prospere muito em Cristo Jesus. Sejam mais do que abençoados. E adore, 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 porque a adoração é uma linguagem celestial. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até